Seja muito bem-vindo ao podcast Um Pouco Que Sei. Esse podcast que tem o objetivo de trazer um pouco que a gente sabe sobre Jesus, mas fundamentalmente é o Espírito Santo te ajudar a entender e apontar o seu coração para Jesus. Esse é o objetivo. Se você conseguir sair do coração queimando por Jesus, é o que importa e sempre vai ser. Então bora lá para um terceiro episódio do nosso quadro de quinta-feira, que a gente está conseguindo ser semanal. Graças a Deus. Que chama Entre Mundos e Versículos. É um quadro que basicamente eu vou para algum mundo, eu falo mundo que seria legal, porque dá a ideia de algo diferente, né? Mundo dos animes e mundos dos livros e tudo mais, e tento pincelar algo de Jesus ali e a gente consegue trazer algum entendimento. E hoje em especial a gente vai para o mundo do anime, o Death Note, que é um dos animes tem muito ensinamento lá dentro, tem muito propósito ali, então esse é um mundo que vai aparecer bastante aqui no canal, porque é um mundo que eu gosto, tá, pessoal? E prepara que tem spoilers, então se você tem problema com spoilers, desculpa, mas assiste lá, depois qualquer coisa ouve a gente e assiste lá também, que eu não vou atrapalhar tanto o prosseguimento, às vezes vai te animar para assistir, se você tem interesse. Vamos lá, vamos fazer um plano de fundo e eu vou trazer uma pergunta que para vocês entenderem. Porque a pergunta tema é o que é justiça, né? Tem muito a ver com o plano de fundo do anime. O Death Note conta a história do Light Yagami. É um rapaz que ele é um estudante, que ele é muito inteligente, muito brilhante em tudo que ele faz, só que ele está entediado da vida. E esse livro cai na mão dele e ele consegue ver um ser chamado Shinigami, que fala para ele que tudo que ele escreve naquele livro, a pessoa morre. Da forma que ele escreve, se ele consegue ver o nome e visualizar a pessoa ali, ele consegue trazer a pessoa a óbito nesse processo. Porém, esse livro também compete alguma coisa ao usuário, né? Ele pede um pouco da vida do usuário e tudo mais. E aí a gente vai tendo uma conversa ali desse Shinigami, que só ele pode ver, com quem tem um livro consegue ver. E a gente descobre ali que o Light Yagami, ele cria um codinome chamado Kira. Por quê? Ele cria uma visão de paz. Ele cria uma ideia de liberdade para a cidade dele. Ele começa a matar todos os criminosos dessa cidade, todas as pessoas que são malfeitoras naquela na região ali. E a pergunta que eu trago aqui desse contexto plano de fundo, né, o que é justiça, mas um pouco mais fundo se se você tivesse esse caderno na mão, até onde a nossa justiça é realmente justa? Esse é um ponto que eu queria fazer você pensar. Até onde você seria justo? Rick, é criminoso, tem que pagar pela lei e tudo mais, entendo, mas às vezes a nossa justiça não comete falhas de prender pessoas que talvez não mereciam. Às vezes ali dentro do processo acontece isso, às vezes a pessoa é inocente de todo aquele processo e ela foi presa. Então essa é a pergunta que eu te faço: até onde nossa justiça realmente é justa? E se esse livro caísse na sua mão, o que você faria? Justiça ou vingança? Ou seria poderoso? E aí, seguindo ali a história do anime, o Light, que tem... detalhe, o anime também tem um filme, tá? A Netflix produziu. Então, tem o filme, tem o anime, mas eu tô mais focado no anime, beleza? Só para não perder esse plano de fundo. Então, o Kira, ele começa com uma boa intenção, vamos falar assim, uma intenção que às vezes é de nós. Cara, a pessoa fez isso, merece a morte e tudo mais. Mas logo essa boa intenção, eles começam a investigar a causa dessas mortes, começam a reparar que essas mortes começaram a acontecer aleatoriamente, e ele começa a ser investigado, e com medo de ser descoberto, ele começa a matar essas pessoas que estão investigando ele, né, dentro desse processo. Então ele vira um tirano. Até então tem uma parte do anime que ele fala assim: cara, eu sou inteligente, eu sou bom, por isso eu vou me tornar um deus. Porque essa sensação, quando a gente tem a justiça na nossa mão, justiça própria, a gente tem essa visão de nós somos deuses e a gente pode escolher o que é certo ou errado dentro da nossa conduta, porque é justo e injusto. E é muito perigoso, pessoal. Por quê? A gente vê ali em Romanos 12, 17 e 20 uma coisa que Paulo chama atenção. Ele fala assim: a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas dignas perante a todos os homens, se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens, não vos vinguei a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontará brasas de fogo sobre tua cabeça.
Em Isaías 32:22, porque o Senhor é nosso juiz, o Senhor é nosso legislador, e o Senhor é o nosso rei, e ele nos salvará. Esses dois versículos chaves que eu trouxe aqui é para a gente entender que muitas vezes na nossa vida a justiça própria, ela beira a vingança. Muitas vezes a gente, na verdade, não está fazendo justiça, a gente está fazendo vingança. Às vezes a gente, por ser oprimido por uma situação, a gente quer que as outras pessoas entendam a nossa visão e a gente quer gritar. E às vezes eu falo que pode ser que a gente possa estar errado, desculpa falar isso. Rick, mas num contexto ali extremo de maldade, cara, entendo, eu também tenho meus pontos de justiça, mas o que a gente escuta ali em Isaías? O Senhor é nosso juiz, ele advoga por nós, então deixa a justiça para o próprio Deus, e ele vai te dizer através do Espírito Santo se aquilo está correto ou não. Quando a gente tem os nossos dogmas, os nossos pontos de religião, às vezes, eu falo assim, ponto de religião em tudo que a gente pensa, o que é certo e o que é errado. Mas às vezes o que a gente aprendeu que é certo, muitas vezes perante o Senhor pode estar errado. E olha que forte que ele fala aqui em Romanos, né? Se o seu inimigo tiver fome, dá de comer, tenta ter paz. É engraçado, mas existe uma história que um rapaz muçulmano, ele queria matar os cristãos e essa história ele começa a ler a Bíblia. E a Bíblia, por si só, fala que ela tem que a gente tem que amar nossos inimigos. E ele acaba se convertendo para Jesus, né? E é algo muito forte, porque realmente Deus ensina que nós devemos amar os nossos inimigos. Mas uma pessoa faz sofrer, então eu não posso buscar justiça. Busque, mas busque no Senhor. Eu acho muito legal porque, tipo assim, quando a gente tem esse poder da justiça na nossa mão, a gente tem os nossos preferidos. Muitas vezes, a quem está próximo a nós, ou quem é nosso preferido, às vezes ele pode até pisar no ponto da nossa justiça. E provavelmente a gente vai passar aquele famoso pano para aquela situação. Então, que a gente possa entender. Até então, tem um filme chamado A Cabana, ele traz uma cena que eu acho muito peculiar e muito real, que é o seguinte, o pai ali tem um encontro ali com Deus, ali na cabana, e ele fala assim, cara, você quer ser o juiz? Você quer definir como as coisas são direitos? Então defina. Um filho seu vai para o céu e o outro vai para o inferno. Faça a sua escolha. E esse pai fica desolado, porque é uma responsabilidade muito pesada. E ele fala assim, então, deixa essa responsabilidade comigo. Por quê? Nossa, Deus, ele vai ser tão pesado com a gente que nesse sentido de vai mandar um pro inferno, outro pro céu. Não, mas ele quis ilustrar ali o poder da justiça. Muitas vezes quando a gente tem justiça nas nossas mãos, a gente não faz o que é coerente, o que é certo. E aí a gente se perde na própria visão de justiça, o que é justo, o que é errado, o que é certo, o que é errado. E o Kira, né, na história ali, ele começa a se perder. Até então ele é pego, né, desculpa pelo final, mas ele traz muito isso. A gente começa no começo, até quando eu comecei a assistir o anime, vou ser bem sincero que já faz um tempinho, e eu ficava com isso, cara, não, ele tá certo, tem que matar os criminosos, nossa, que inteligência. Depois eu comecei a ver com outro olhar, falei, cara, mas essa justiça própria aí não tá muito legal não, esse processo que ele tá fazendo não tá muito coerente, isso que ele tá criando, isso que ele tá fomentando aí, não tá legal. E aí, uma aplicação que eu penso e trago, né, uma frase de C.S. Lewis a justiça só pode ser plenamente compreendida quando olhamos para Deus. E Agostinho fala, sem justiça os reinos não passam de grandes bandos de ladrões. Porque sempre a gente vai proteger um lado ou outro, né? Nunca a gente vai proteger a totalidade. E Deus é justo, ele sabe o que é coerente e o que não é. Por isso que em 2 Timóteo 4,8 fala que Cristo é o justo juiz. Ele vai ser coerente no seu julgamento, ele vai trazer realmente a visibilidade do que a gente precisa. Então, uma coisa que eu queria deixar para vocês é a justiça humana é limitada e pode se tornar até doentia. Quando a gente vê ali o Kira se perdendo, muitas vezes a gente não se coloca num lado do vilão, né? Mas muitas vezes a gente pensa que está sendo herói, julgando a vida das pessoas, ou até sendo juiz de muitas ações, mas a gente está sendo muito vilão. Porque às vezes a gente não está entendendo os processos. A gente não reconhece que a nossa vida tem limites, a nossa visão tem. A justiça verdadeira sempre vai vir de Deus. E isso que a gente deveria
E aí a pergunta final e a reflexão final, esse vai ser bem pequenininho, mas eu acredito que possa ser poderoso na sua vida, será que não estamos tentando ser juízes quando devemos confiar no justo juiz, que é Jesus? E é isso que eu queria deixar, essa reflexão para sua vida. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado. E pode ser sincero, muitas vezes eu fui juiz de muitas coisas e quebrei muita cara. Espero que você pense e confie no justo juiz. Muito obrigado, valeu por me ouvir. Sempre curta, compartilha, comenta. Ativa o sininho se estiver no YouTube, estamos no Spotify também, segue a gente. Deixa seu comentário aqui para sempre a gente poder estar investindo, estruturando o canal, melhorando, trazendo os pontos. E espero que você tenha gostado desse Entre Mundos de hoje. Que Deus possa abençoar a sua vida. E falou!